Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tava tentando fazer esse vídeo ali lá fora, mas tá muito barulho, vou ter que fazer aqui dentro mesmo. Vamos achar uma melhor claridade aqui pra luz, né? Ficar melhor pra nós. Então, eu queria meditar um pouquinho hoje com vocês sobre um assunto que eu acho muito pertinente. Primeiro eu queria falar que eu não sou especialista, né, na área, e que eu não tenho a pretensão de ser dona da verdade e nem, porque eu sei tudo da vida, não. O que eu quero, na verdade, é compartilhar, né, porque eu acho que um pouquinho a mais de vivência, um pouquinho a mais que uma experiência que você teve, pode ser importante para outra pessoa, né? Então, a minha pretensão é ajudar, a minha pretensão é partilhar, porque eu acho que tudo aquilo que fica para dentro, que é só para você, não tem muito sentido, né? Uma árvore, ela não dá um fruto para ela mesma, ela não dá o fruto e ela mesma come do seu fruto, não. A árvore, ela dá o fruto para que o outro que tenha fome venha se saciar. Então, eu penso assim, porque meus pensamentos são segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Então, o que eu venho falar aqui são experiências, né, e algumas coisas que o Senhor vai me dando entendimento, e aí eu acho que pode ser importante que possa agregar para você, tá? E então é isso. Hoje eu queria meditar com você sobre culpa. Porque tá acontecendo muito, semana passada, essa semana também, as pessoas me ligam, né, e mandam WhatsApp e, assim, se sentindo frustradas, se sentindo tristes, se sentindo chateadas, porque alguma coisa nas suas vidas não deram certo, foram para um rumo e depois a coisa não deu certo. E o que acontece? O que eu tenho observado? Que essas pessoas pegam as escolhas que elas fizeram, e ela pega essas escolhas que depois não deram certo, não por culpa delas, porque elas só estavam tentando, e depois elas ficam se culpando e sofrendo e chorando, porque eu sou burra, ou porque eu sou incompetente, porque eu não sei escolher, porque eu sou... Então, eu queria te falar, a gente tá sempre falando da gente perdoar o outro, né, porque isso é um dos princípios, né, da palavra do Senhor, nós perdoarmos o nosso próximo, né? O Senhor Jesus, ali quando ele é perguntado, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E ele diz 70 vezes 7, né? Na verdade é ilimitado, né? Porque é uma mesma pessoa e no mesmo dia. Então, perdoar quantas vezes se errou contra nós, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquele que muito amou, muito perdoou. Então, se você diz que ama uma pessoa e você não consegue perdoar, você precisa rever, né, esse seu pensamento de amor para com essa pessoa. Então, mas hoje o que eu quero meditar com vocês um pouquinho é sobre essa culpa, né? Porque às vezes você escolheu um rumo de trabalho, às vezes você fez uma escolha sentimental, às vezes você fez escolhas na sua vida que não aconteceu como você queria, e depois você fica se sentindo frustrada. Sabe, eu quero te falar que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sim. Mas dependendo do que a gente escolheu, dependendo de como a gente se colocou, o resultado não é nossa culpa. Porque muitas vezes a gente faz escolhas ruins, a gente já tá sabendo que a escolha é ruim. Vamos dar exemplo aqui de vida sentimental, tá? Só um exemplo. A mulher se envolve com um rapaz, né, que ela sabe que ele é preguiçoso, ela sabe, se ela tem uma crença, a crença dele é diferente, ele é uma pessoa que com ela já se mostra agressivo, então tem várias coisas, e mesmo assim, sabe, ela escolhe ficar com essa pessoa. Então, o final disso aí já é quase que claro, é como se diz, não precisa cavar muito para poder ver que a coisa, não sabe, o final vai ser ruim. Então aí, a pessoa teve muita culpa porque não escolheu, mas não soube escolher. Mas mesmo assim, mesmo que você tenha visto isso tudo e que você tenha feito uma escolha errada,
No final, minha amada, meu amado, o que sobrou não foi só uma pessoa cheia de culpa, triste, infeliz e, sabe, querendo se achar a última das pessoas. Não, sobrou uma pessoa que tentou ser feliz. Você acreditou naquela pessoa, mesmo você vendo todos os defeitos, você achou, ah, não vai mudar, ah, não vai ser diferente, mesmo você sabendo que era só um engano. Então você precisa se perdoar, porque você tentou, você deu o seu melhor. Porque tem coisas que a gente escolhe, a gente sabe que o final vai ser bom, né? Claro que sempre a gente não tem controle, porque quem tem controle das nossas vidas é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tem as nossas vidas aqui, ó, na palma da mão dele. Tá tudo aqui. E o nosso nome tá escrito na coxa dele, entendeu? Ele não perde o controle da nossa vida, entendeu? Mas nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos a nossa escolha e o Senhor não vai intervir. Agora, dentro desse livre-arbítrio nosso, a gente vem e faz um monte de coisas que são legais para nós, outras que não são, e o Senhor, dentro dessas que não são, Ele vai pegar aquilo ali e fazer com que são, entendeu? A gente vai lá, a gente enfia o pé na jaca, a gente erra, a gente faz escolha errada, e o Senhor vem dentro daquilo ali, nos resgata, nos ajuda e transforma a maldição em bênção, entendeu? Então, você precisa, eu tô lembrando agora daquela passagem que quando Moisés morreu, Josué, eu imagino, né, que na minha imaginação, Moisés ficou ali desesperado com aquela multidão de pessoas que tinha que atravessar, tinha que ir para a terra prometida e aquele povo ficou sem direção, né? E o Senhor, e Deus veio para ele e falou assim, Josué, você tem uma multidão de pessoas para atravessar o rio, então ser valente vai. Então eu tenho esse mesmo sentimento. Entendeu? Para com aqueles momentos que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe o que eu penso? É que a gente tem que ser valente e vai, tenta de novo, agora você vai pensar mais, agora você vai refletir mais, agora não é por causa disso que todos os homens ficaram os bichos papão, os piores homens do mundo, não, aquela pessoa não foi tão legal, você também não soube fazer a escolha, mas agora, em cima do seu erro, você vai refletir, sabe, você vai falar, olha, isso não foi legal, isso aqui eu já sei que eu não quero, isso aqui eu já sei assim, e aí você vai mudando, você vai tomando novas atitudes, sabe, e as coisas vão acontecendo. O que você não pode é ficar parada, chorando, dizendo, ai, coitadinha de mim, como eu sofro, mamãe. Esse não é lugar para ninguém ficar, porque esse lugar ele não vai te trazer nada. E o lugar onde você esteja, que não faça você crescer, que não faça você evoluir, que não abra a tua mente, que não faz você refletir, se transformar numa pessoa melhor, esse lugar não serve para você. E nada que é parado é bom. Né? A água parada vai dar o quê? Dá mosquito da dengue, vai dar lodo, alguém passa, escorrega, machuca, só traz doença. Então você precisa agir. Você vai buscar no Senhor, você vai orar, sim, mas você vai agir. Não pense que oração é um lugar de parado, não. A oração é ação, porque Deus só vai agir na sua vida se você caminhar, meu amado, minha amada. Não pense que você vai ficar só orando, ai, Senhor, me ajuda. Não, você, entendeu? O Senhor confia no seu livre-arbítrio, você precisa reagir e você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Então se perdoe. Ai, Elza, é tão fácil para você falar isso, mas na prática não é tão fácil. Eu concordo com você, não é. Mas eu não tô falando de alguma coisa que alguém me contou, eu não tô falando de um livro que eu li, eu não tô falando de uma história, ai, distante. Eu tô falando do que eu já vivi. Então, se eu também um dia estive nessa situação de, ai, coitadinha, ai, eu só faço porcaria na minha vida, eu só faço coisa errada, eu não sei escolher, eu devia ter feito isso e não fiz isso, sabe? Eu já tive nesse lugar, mas um dia eu resolvi abrir a minha visão, eu comecei a lutar. Poxa, eu já fiz, já foi, já errou, o passado tá lá, o passado ele tá lá atrás, é passado, já passou, agora estamos aqui, no presente, a gente precisa agir, porque o que a gente tem é o hoje, o passado tá lá, o futuro a gente não sabe o que vai vir, o que nós temos é o hoje, você precisa agir. Então eu tô te falando daquilo que eu fiz, eu resolvi agir e hoje eu vou te falar, viu? Eu me sinto uma pessoa feliz, eu me sinto feliz hoje pelas minhas escolhas, porque você precisa se achar.
Não é só achar naquilo que as pessoas falam, não, porque as pessoas, elas dão muita opinião naquilo que elas pensam. Porque assim, tem gente que tem uma mentalidade, ela pensa que o mundo, que as coisas é aquela mentalidadezinha dela, ela não pensa, olha, eu penso assim, mas a outra pessoa pensa diferente, e lá também é um lugar de felicidade para ela, entendeu? Então assim, você tem que seguir aquilo que a sua convicção. Agora, ai, eu não tenho convicção, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô perdida. Para, respira, sabe? Começa a orar, lê a palavra, fala, Senhor, me dirige. Aí sim, você pede a direção do Senhor. Você pede a direção para saber o que você deve fazer. Agora, o que você deve fazer, talvez eu não tenha com detalhes, riquezas de detalhes para te falar. Mas o que você não deve fazer, eu tenho toda a convicção para te falar. Você não deve ficar parada, você não deve ficar dizendo que você é uma coitadinha, você não deve ficar falando que você é uma boba, uma idiota, que você não soube escolher, que você é imbecil, que você tem dedo podre, que você é isso, que você... Não! Você tem que se levantar e tomar atitude, porque a Bíblia fala o seguinte, que em todo trabalho é proveito, mas ficar só em palavras não leva a nada. Então isso se encaixa em tudo. Tá bom, você foi lá, você fez a escolha, escolhi, vamos mudar agora de vida sentimental. Escolhi um curso, uma faculdade, era um curso que eu queria e depois eu vi que eu não queria e não sei o que. Não adianta você vai ficar reclamando, entendeu? Agora você precisa agir, entendeu? Em relação à vida sentimental, você agora vai perceber mais, você vai olhar mais, você vai analisar, não que isso vai fazer você se tornar uma pessoa amarga, não tem nada a ver. Se você é uma pessoa, a primeira coisa que você tem que buscar é se curar, e se você é uma pessoa curada, você não tem amargura, você só agora é mais exigente, não exigente no sentido de não é isso, exigente no sentido assim, eu tô tão bem comigo, eu tô tão feliz comigo, eu e o Espírito Santo de Deus, que para alguém tirar essa minha paz, tirar esse meu sossego, não é tirar, para que alguém venha somar essa minha paz, esse meu sossego, agora eu tenho critérios, não é assim, sabe? Você não precisa ficar em relação à vida sentimental com essa história, porque eu tô só, porque eu tenho que ter alguém. Por que você tem que ter alguém? O primeiro sinal de que você tá doente é você não conseguir ficar só com você, entendeu? Não é só com você no sentido assim, você tem que ter um relacionamento, você tem que ter um namorado, você tem que... Calma, respira. Você precisa primeiro se achar, você precisa primeiro, sabe, se organizar interiormente, você precisa primeiro acalmar seu coração, você precisa primeiro se curar, você precisa primeiro saber quem é você. Quando você achar isso tudo, sabe, aí você não precisa de uma tampa, porque panela não precisa de tampa. Tem muita tampa sem panela e ela resolve do mesmo jeito. Entendeu? O que você precisa é alguém, você já é uma pessoa completa, você precisa de outra pessoa completa, uma pessoa de Deus, uma pessoa bacana, que vocês, mesmo que a visão não seja, precisa pensar igual a mim, não, às vezes vocês têm muita diferença, mas o que tem é respeito, cada um respeita o espaço do outro, e vão caminhar e estar ali junto, entendeu? E vão estar ali junto, um para agregar na vida do outro, não é para completar, porque você já vai estar completo. Então, minha amada, meu amado, eu convido você a se levantar, sabe? Haja na sua vida, toma uma atitude, sabe? Você precisa ter um projeto de vida que seja uma coisinha pequenininha. Começa pequenininho, não precisa ser grandes mudanças. Uma mudancinha que você começar já é aquele fiozinho, sabe? Que vai puxando, puxando, puxando até que você já está lá, aonde você necessita, que você não pode ficar aí. Parada, chorando, se achando a última das pessoas, porque você não é. Lembre-se que Deus mandou o filho dele para morrer por você. Morreu na cruz e deu a vida dele, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, se você fosse uma pessoa que não tivesse muito valor, por que alguém morreria por você? Então, você tem muito valor. Você só precisa descobrir isso. Tá? Se você gostou, se eu agreguei alguma coisa na sua vida com essa minha pequena reflexão, se inscreva no meu canal, dá like, tá? Coloca nos comentários aí se alguma coisa que você não concordou, que você concordou, tá? Tem o meu e-mail também, pode me mandar e-mail, tá? Eu vou responder a todos com muito carinho. Fica com Deus e tenha um dia maravilhoso, porque o Senhor te ama e Ele quer o melhor para você. Amém? Fica com Deus. Beijo.